tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje neste vídeo para trazer as pequenas mudanças que tiveram aí no novo acordo ortográfico. Eu fiz um vídeo anterior, mas eu falei das regras de acentuação, do que é uma oxítona, paroxítona e proparoxítona, mas não foquei nestas mudanças que ocorreram aí no novo acordo. Então este vídeo é só para falar disso, ok? Mas eu vou ficar somente nas regras de acentuação. A parte de hífen eu vou deixar para um outro vídeo, porque senão este vai ficar muito extenso. Então vamos lá. Primeiramente, eu quero lembrar a vocês que o nosso alfabeto, antes ele tinha 23 letras. Mas depois do novo acordo, o nosso alfabeto passou a ter, então, 26 letras. Entraram mais 3 letrinhas, que são o K, o W e o Y. E por que estas 3 letras entraram no nosso alfabeto? Porque aqui no Brasil existem muitos nomes estrangeiros. Aqui nós costumamos colocar nome de estabelecimentos com nomes estrangeiros. E também pela questão da imigração, e então foi decidido que essas 3 letrinhas elas deveriam constar no nosso alfabeto. Então hoje nós temos aí 26 letras no nosso alfabeto, no total 26 letras, ok? Então, primeira coisa que vocês têm que saber. Bom, então vamos lá. Hoje eu quero falar das regras e vamos para o que mudou em relação à nossa língua. Quero começar a trabalhar com vocês as palavras que tinham acento para diferenciar as classes gramaticais. Por exemplo, nós tínhamos a palavra para, com acento e sem acento. Nós tínhamos pelo e pelo. Nós tínhamos pelo e pelo também aqui. Nós tínhamos polo e tínhamos pera, com acento. Então, estas palavras, elas tinham acento justamente para diferenciar a classe gramatical. Por exemplo, aqui, para, que seria verbo, e para, preposição. Pelo, do verbo pelar, e pelo, preposição. Pelo, de penugem, e pelo também preposição. Por exemplo, eu vou pelo caminho mais curto, seria esse daqui. O pelo do cachorro está sujo. Então, pelo no sentido de penugem. Aqui, pelo, de pelar, por exemplo, o porco, né? Tirar o pelo. Então, pelo e pelo, preposição. Polo, polo sul, polo norte. Pera, fruta. Então, tinha aqui o acento. Mas com a nova ortografia, isso não existe mais. Caíram esses acentos, tá bom? E aí vocês vão me perguntar, mas Cecília, como é que eu vou saber diferenciar uma coisa da outra? Lendo, entendendo aquela palavra dentro do seu contexto. Então, numa frase ou num parágrafo, ali dentro daquele contexto, dentro daquela situação, você vai entender quando a pessoa está falando verbo e quando ela está falando preposição. Então é importante lembrar que a leitura ela vem para diferenciar, especificar esses itens e fazer com que nós automaticamente nos adequemos aí às situações de leitura, tá bom? Então vamos lá, estas palavras aqui são importantíssimas saber que não tem mais acento. Mas eu tenho os verbos. Aí vocês vão falar, já vem o mas. Gente, dentro da nossa língua existem aí as exceções e elas são importantes. Então, por exemplo, aqui, verbos. Eu tenho o verbo por e tenho a preposição, deixa eu colocar aqui, a preposição por. Então, que situação? Se eu disser, por exemplo, eu vou pôr as frutas na fruteira. Eu vou pôr. E aqui, eu vou por esse caminho. Eu vou por esse caminho.
veja que aqui eu tenho uma preposição e aqui eu tenho um verbo. Se eu falar eu vou pôr as frutas, que eu não terminei a frase, mas aqui dá para vocês entenderem que aqui eu estou falando no sentido de verbo, aqui eu estou falando no sentido de preposição. Então aqui tem acento, permanece o acento para fazer aí essa diferenciação. Peguei um outro verbo aqui, por exemplo, o verbo poder. Eu tenho o verbo ele pôde ficar em casa, por exemplo. E ele pode ir à festa. Aqui, ele pôde ficar em casa é no sentido de pretérito perfeito. Pretérito perfeito do modo indicativo. Do modo indicativo. Aqui é uma situação que já aconteceu. Ele pôde ficar em casa. Eu o deixei ficar em casa, então ele pôde ficar. Aqui, ele pode ir à festa. Aqui é presente. Ele pode, presente do modo indicativo. Então, aqui, nesta situação, é importante esse acento para diferenciar o tempo verbal do pretérito com o presente, tá bom? Então, veja que nestas situações o acento não foi abolido e eles aí, os acentos têm que permanecer para diferenciar um do outro, beleza? Então, vamos lá. Próximo. Nas palavras, quando eu quero mostrar singular e plural nos verbos, então, continua aqui com os verbos. Se eu falar, por exemplo, ele vê, eles veem. Ele crê, eles creem. Ele lê, eles leem. Neste caso aqui, o que acontece com esse verbo no plural? Eu duplico essas vogais. Então, elas são duplicadas. E aí, o que aconteceu? Antigamente, tinha acento na primeira vogal. Só que, com a nova ortografia, esses acentos acabaram. Então, não tem mais. Eu uso no singular, terceira pessoa do singular, mas a terceira pessoa do plural, eles foram abolidos, ok? E também é importante lembrar que essas palavras aqui, elas são paroxítonas. E nas palavras paroxítonas, acabaram esses acentos quando eu tenho aí vogal dupla, tá bom? Vou ficar aqui no verbo, daqui a pouco eu volto com essas palavras paroxítonas, porque aqui eu tô falando de verbo, mas existem substantivos com vogais duplas, então vou falar deles em conjunto, tá bom? Agora, aqui se eu falar, por exemplo, ele vem, eles vêm. Aqui do verbo vir. Então, ele vem, não tem acento singular, eles vêm no sentido de voltar, de vir, né? De retornar. Então, eles vêm, ok? Então, plural com acento e singular sem acento. Vou colocar aqui os acentos que foram abolidos em relação às palavras paroxítonas. Então, palavras paroxítonas com o e o O duplos. Então, foram duplos. Eles foram abolidos, não tem mais. Como eu dei o exemplo aqui, ó. Eles deem, vêm, enjoo, ou então aqui vocês podem ver que o O e o E, eles duplicaram. Então nesta situação,
o acento acabou. E são palavras paroxítonas. Então lembra que eu disse, para quem não tem muita familiaridade de saber o que é oxítona, paroxítona ou proparoxítona, chama a palavra. Então neste caso aqui, ó, deem, eu separo assim, né? Então aqui vai ser a sílaba mais forte. Então deem, vem, enjoo, vou. Eu demoro mais nestas sílabas. E aí, se essa segunda sílaba, contando da direita para a esquerda, se é a mais forte, elas são paroxítonas. E aqui, neste caso de ter duplicidade no E e no O, perde-se o acento, ok? Então, antes tinha, agora não tem mais, tá bom? Então, nós temos inúmeras palavras aí com O e E duplicados. Então, não tem mais acento. Agora, outra situação em que o acento foi abolido. Na questão das palavras, continuo com elas aqui, palavras paroxítonas. Mas palavras paroxítonas que têm ditongos abertos. Ditongos abertos. Que são aí EI e OI. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui diarreia, plateia, colmeia. Deixa eu separei algumas palavrinhas, deixa eu ver se tem mais alguma. Asteroide, asteroide. Veja que todas essas palavras, elas são paroxítonas. Se eu chamar a sílaba mais forte, vai ser essa daqui. Então, diarreia, plateia, colmeia, asteroide. Veja que aqui elas são paroxítonas e todas elas têm um ditongo aberto, que são essas, né, duas letrinhas aqui, onde uma é vogal e a outra semivogal. Então, plateia, colmeia, asteroide. E aí, para quem me perguntar, Cecília, o que é um ditongo? Eu vou deixar aqui o link do outro vídeo que eu fiz, que ele está bem explicadinho em relação a isso, para vocês entenderem melhor o que é um hiato, um ditongo e um tritongo. Então, deem uma olhadinha nos vídeos anteriores para vocês entenderem do que eu estou falando. Veja que é importante saber cada especificidade dessas para vocês entenderem o que ocorreu aí no nosso novo acordo ortográfico. Então, se não souberem isso, vão ficar aí um pouco perdidos. Então, deem uma olhadinha nos vídeos anteriores para vocês entenderem o que é um ditongo aberto, o que é um ditongo crescente, um ditongo decrescente e por aí vai, tá bom? Então, aqui, palavras paroxítonas com ditongos abertos, o acento não existe mais, tá bom? Agora, vamos para a próxima mudança que teve. Quando o I e o U, eles forem hiatos, e antes desse hiato, eles tiverem um ditongo decrescente, então vou dar um exemplo aqui. Feiura, feiura, sauípe, bocaiúva, bocaiúva. Veja que estas palavras, elas perderam o acento no hiato, por quê? Muito importante que eu vou falar agora, tá? Porque gera muita confusão. Quando eu tenho aqui o ditongo decrescente, veja que logo depois eu tenho aqui o hiato. Esses hiatos, eles perderam o acento, porque se eu for ver aqui na palavra, eles agem como uma paroxítona. Então, aqui eu vou até escrever aqui, ó, paroxítona. Eles são hiatos, mas são paroxítonas. Então, perdeu-se o acento, tá bom? Então, feiura, sauípe, bocaiúva. Então, todos eles são ditongos decrescentes. Por isso, perdeu o acento. E aí, eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Por exemplo, a palavra Piauí.
Piauí. E aí vocês vão me falar, mas Cecília, pelo amor de Deus, aqui eu tenho um ditongo decrescente e aqui eu tenho hiato. E aí, como é que fica? Não entra nessa regra? Olha a pequena diferença aqui que eu falei para vocês. Aqui eu tenho um ditongo e aqui eu tenho hiato, só que aqui ele está na função de paroxítona. O de cima não. O de cima, quem é o mais forte? O I. Piauí, ele é uma oxítona. Então, neste caso aqui, ele vai ter o acento, ele não entra nessa regra aqui de perder o seu acento, tá bom? Então, é importante lembrar disso, porque pode ser uma pegadinha aí no concurso ou no vestibular. Então, aqui, se for paroxítona o hiato, ele perde-se o acento se antes dele tiver um ditongo. Se ele for um hiato, se ele finaliza aqui a frase, se é a primeira mais forte e ele está como um hiato aqui, ele permanece com acento porque ele está aqui na função de uma oxítona e não de uma paroxítona, tá bom? Se eu tenho, por exemplo, monossílabos, né, com ditongos abertos, obviamente não foi abolido. Então, véu, céu. Estas palavras são monossílabas, elas não entram na classificação de paroxítonas, ou mesmo as oxítonas. Então, aqui eu tenho os monossílabos, palavras monossílabas, palavras oxítonas com ditongos abertos. Então, eu tenho aqui papéis. Veja que essa é a mais forte, então ela permanece com acento. Tá? Papéis, que mais? Mausoléu. Mausoléu. Veja que elas permanecem com acento porque elas são oxítonas. Então, caiu o acento das paroxítonas com ditongos abertos. Então, fica atento a isso, tá bom? Bom, então é isso. Eu espero ter ajudado vocês nestas pequenas mudanças que ocorreram aí na ortografia. Se eu esqueci de falar alguma coisa, deixem aqui nos comentários, coloquem as dúvidas de vocês para que eu possa tirar. E virão outros vídeos aí, por exemplo, o vídeo do hífen, que também é algo que causa bastante confusão aí com essa nova ortografia, tá bom? Então vou ficando por aqui. Beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.